Oi, gente, tudo bom? Enfim, esse é o nosso último encontro, né? Nosso último assunto sobre o direito empresarial 2. E nós vamos tratar nesse tópico 19 sobre as operações societárias. Falando em operações societárias, a gente não trata, na verdade, sobre qualquer operação societária, né? Uma operação de aquisição de, de algum estabelecimento através de um contrato de trespasse, ou então uma simples alteração contratual, um aporte de capital ou investimento, né? Na verdade, o dia a dia da empresa necessita de operações que conduzam da melhor forma a sua atividade econômica. Quando nós tratamos o assunto, a disciplina, operações societárias, a gente na verdade trata das chamadas operações societárias de grande complexidade, que na verdade são 4. E essa grande complexidade também não é só no critério documental ou na questão envolvendo os direitos dos sócios, direitos de credores. Quando nós falamos em operações societárias de grande complexidade, isso significa basicamente uma alteração substancial na natureza daquela sociedade, né? nos atos constitutivos daquela sociedade, que obviamente vão importar sim no direito dos credores, né? Às vezes na concordância ou na discordância de alguns sócios em relação àquelas operações, o que permite o exercício do seu direito de recesso, né? Em sociedades por prazo determinado, por exemplo. Então, as operações de transformação, incorporação, fusão e cisão, seja ela parcial ou total, são chamadas de grande complexidade porque sim, né, caracterizam-se por transformar, por alterar substancialmente, né, o dia a dia, a vida, os negócios daquela sociedade. Tá? A gente começa talvez pela mais simples dessas 4, não menos importante, que é a operação de transformação. Quando nós falamos em transformação, significa basicamente a transformação do tipo societário. Por exemplo, uma sociedade limitada para uma sociedade anônima, ou vice-versa, uma anônima para uma limitada, uma sociedade em nome coletivo para uma sociedade limitada. Isso é muito comum também, ou vice-versa, limitada para a sociedade em nome coletivo, o SNC, né? Então, basicamente o que acontece? Você altera um instrumento jurídico, né? E você altera, obviamente, o tipo societário. Uma limitada para uma SA, como já sabemos, a limitada se constitui mediante contrato, né? Então, como que ela se transforma em sociedade anônima? Os sócios realizam a alteração contratual, formalizando o quê? A aprovação de um estatuto. O contrário, né? Os acionistas de uma sociedade limitada se reúnem em assembleia para a aprovação do contrato social. Então, assim você está transformando o tipo societário. Hoje nós falamos não só do tipo societário, mas a gente tenta abordar um aspecto um pouco mais amplo, né, desse conceito de tipo. Então, nós não falamos apenas tipo societário. Tipo societário, como era antigamente, né, principalmente antes da Lei Complementar 128 ou da alteração dada pela Lei 12.441, só se falava em alteração de tipo societário, né? Hoje nós temos, por exemplo, a Eireli, que não é uma sociedade, a própria firma individual, né, ou o atual empresário individual, que não é tipo societário, mas que a lei permite a transformação de uma sociedade nesses tipos. Mas que tipo é esse então? Nós chamamos de tipos jurídicos. Tá? Então, por exemplo, a Lei Complementar 128 acrescentou o parágrafo único no artigo 1033, né, fazendo menção ao inciso 4, que trata daquela disposição legal de que dissolve-se a sociedade quando ocorrer, né, a falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. Então, o parágrafo único permitiu a esse sócio que ficou sozinho na sociedade, né, em transformar o tipo para empresário individual ou firma individual, né, antigamente chamada. Já a Lei 12.441 alterou a disposição desse parágrafo
porque acrescentou o inciso 6 ao artigo 44 do Código Civil quando disse que esta pessoa unipessoal, portanto essa sociedade, se transforma em EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada. Então é isso que trata a segunda parte do parágrafo único do artigo 1033. Por isso, então, nós não falamos hoje especialmente, ou melhor, especificamente, alteração do tipo societário, mas de maneira ampla, geral, nós chamamos de transformação do tipo jurídico, tá? Como é o caso de uma limitada se transformar em EIRELI, por exemplo, e é o que, na verdade, tem mais acontecido ultimamente, né? A outra possibilidade, como não é possível, né? Também a gente fala do que é possível transformar, mas o que não se pode transformar? Por exemplo, uma sociedade limitada numa sociedade em conta de participação, ou vice-versa. Uma sociedade em conta de participação não pode se transformar numa sociedade limitada. Uma sociedade anônima de capital aberto não pode se transformar numa limitada. Por quê? Porque precisa, obviamente, recolher todos os títulos, né, os valores mobiliários circulantes no mercado. Você não pode fechar o capital tendo ações circulantes no mercado. Mas e por que uma sociedade em conta de participação, ou SCP, não pode se transformar numa limitada? Ou vice-versa? Porque a sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica, não tem registro na junta comercial, portanto não tem CNPJ, né? Não tem registro em lugar algum. É um contrato que nós podemos chamar de contrato de gaveta, né? Em que obviamente é comunicada à Receita Federal, mas apenas então somente para fins tributários, tá? Então uma sociedade em conta de participação não pode se transformar em outra porque ela é uma sociedade despersonificada, segundo o nosso Código Civil, tá? Além da transformação, a outra operação societária de grande complexidade é a fusão. A fusão implica basicamente no quê? A fusão, vamos tentar imaginar, né, um desenho a respeito disso, fica muito fácil. São dois círculos, né, sociedade A e sociedade B, que deixam de existir para formar uma nova sociedade, uma sociedade C. Não é uma sociedade AB, é uma sociedade C. Por quê? Porque a sociedade A e a sociedade B se fundem criando uma nova sociedade. Essas duas fundidas deixam de existir, criando uma sucessora única, com personalidade jurídica própria, com CNPJ novo, que se originou do capital, né, se originou de todo o patrimônio reunido dessas duas sociedades que foram extintas para essa finalidade. Justamente por conta da grande complexidade que envolve uma operação de fusão, é que são poucas as operações de fusão existentes, né, no nosso ordenamento. Normalmente as fusões ocorrem com grandes conglomerados, com grupos econômicos maiores, né? Nós podemos dar o exemplo da fusão do Itaú com o Unibanco, da Volkswagen com a Porsche, da Azul com a Trip, imagina, da Perdigão com a Sadia, né? que surgiu a BR Foods, né? Vamos pensar na Latam, que é a junção, a fusão da LAN Chile, né? da empresa de aviação chilena, com a TAM, aqui do Transportes Aéreos Marília, né? Que é aqui do Brasil, que na verdade a fusão ocorreu em 2012, mas somente em 2016 é que lançaram a nova marca Latam. Então são operações de grande complexidade, né? As empresas, né, que são fundidas, que são reunidas, portanto, elas deixam de existir. E aí é que está o grande problema, porque você tem que simplesmente realizar novos contratos, né, novos negócios jurídicos a partir do zero, porque é uma nova pessoa jurídica que está nascendo em decorrência dessa operação, tá? Falando da incorporação também, né? Algumas pessoas acabam confundindo, até porque se você não tem conhecimento e acesso ao que realmente ocorreu, né, naquela operação, você pode até ter algumas dúvidas, porque muitas fusões, por exemplo, acabam utilizando o nome de uma das sociedades fundidas. O exemplo do Itaú Unibanco, né? O nome Unibanco, que era uma instituição financeira familiar, né, deixou de existir. No início
né, dessa operação, eles continuavam utilizando os dois nomes, mas posteriormente apenas o nome Itaú é que ficou. Então isso foi uma operação de fusão. Então a gente imagina que poderia ser uma incorporação, porque o Unibanco continuou existindo? Não, não continuou. Os dois deixaram de existir e criaram esse novo CNPJ, né? A incorporação, essa já é bastante diferente. A incorporação, vamos tentar fazer assim, ó, também tentando analisar graficamente. Imagine dois círculos, portanto A e B, e agora imagine um novo círculo da sociedade A e o círculo da sociedade B dentro do círculo do A, né? Por que isso? Porque a sociedade A incorpora a sociedade B, né? E quando se fala incorpora, em tudo, nos direitos e nos deveres. Então, a incorporação é quando a sociedade incorporada, B, nesse exemplo, é, obviamente, incorporada por outra, né? A chamada incorporadora, que é, nesse exemplo, a sociedade A. Então, a sociedade A incorpora nos seus negócios todo o patrimônio, todos os deveres dessa sociedade B, que se chama, nessa operação, de incorporada, tá? O exemplo também, vamos falar dessas mais conhecidas aí, é o exemplo da Neutrogena incorporada pela Johnson & Johnson, o exemplo do HSBC, a Unidade Brasil, né? HSBC incorporado pelo Bradesco. São várias operações. O Banco do Brasil também realiza muitas incorporações, incorporou o Banco Votorantim, incorporou a nossa Caixa, né? A Unilever incorporou também várias marcas, se não me engano a Arisco também, enfim, são várias marcas, né? A Ambev, que era a Brahma e a Antártica, na verdade foi uma operação de fusão, e aí que virou a Interbrew, né? Então a Inbev, e depois dessa fusão de Brahma e Antártica, que era Ambev, depois virou Inbev pela Interbrew, aquela belga Interbrew, elas incorporaram, elas adquiriram a Anheuser-Busch, né? Tanto que virou a Bembev, né? Então, por conta disso, vocês podem ver, são vários exemplos, várias situações de que no curso de existência de uma sociedade ela pode passar por várias operações, né? Nesse exemplo que eu dei, operações de fusão e de incorporação, logicamente, em tempos distintos, mas no decorrer da sua existência, tá? Então, portanto, a incorporação não significa dizer que a sociedade incorporada vá deixar de existir, tá? Isso não é uma obrigatoriedade. A sociedade incorporada ela pode permanecer aberta, ela pode permanecer existindo. No entanto, invariavelmente, essa sociedade com o tempo deixará de existir, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Não é uma regra específica da incorporação. A incorporação basicamente significa dizer que a sociedade incorporadora absorve nos seus negócios o patrimônio, direitos e deveres da sociedade incorporada. Enquanto que, né, falando agora da última operação de grande complexidade, enquanto que a cisão é basicamente o contrário dessa incorporação. Por quê? Porque a cisão é a quebra, é a ruptura do patrimônio, dos negócios dessa sociedade. Então, cisão significa partilha, significa ruptura. Então, é quando uma sociedade cindida, ela é absorvida por outra ou por outras criadas para essa finalidade ou já existentes. Essa sociedade cindida, ela pode se cindir total ou parcialmente, por isso que se chamam cisão total e cisão parcial. Qual é a diferença? Muito simples. A cisão parcial, imaginem vocês, a sociedade A, que, vamos imaginar uma pizza de 4 fatias, né? Então a sociedade A é essa pizza de 4 fatias. 3 fatias se cindem, se rompem desse patrimônio originário e formam 3 novas sociedades, né? A linha, B linha, A linha, A 2 linhas e A 3 linhas, né? E a sociedade A permanece com seu CNPJ, com suas obrigações, tudo certinho. As 3 sociedades criadas, originadas dessa sociedade A, são novas sociedades que foram constituídas para essa finalidade
ou que eventualmente já existam e, obviamente, adquiriram esse patrimônio. Tá? Isso é a chamada cisão parcial. Mas existe a cisão total, o que implica em dizer que a diferença entre a cisão parcial e total é que na total a sociedade cindida deixa de existir. Por exemplo, a sociedade A, em 4 fatias, se formam 4 novas sociedades, B, C, D e E, por exemplo. E a sociedade A deixa de existir. Tá? Obviamente, nesse caso, implica na questão do direito dos credores. Mas em todas as situações, em todos os exemplos, alguma consequência vai gerar aos credores, com exceção da transformação do tipo, obviamente, porque na transformação do tipo jurídico, o CNPJ permanece inalterado, né? Os contratos, os negócios jurídicos celebrados por aquela pessoa permanecem inalterados, o direito dos credores permanece inalterado, né? Na fusão, o que acontece? A nova sociedade, criada para essa finalidade, ela é sucessora dos negócios das sociedades extintas, porque foram fundidas em uma nova, né? Já a incorporação, o que acontece? Na incorporação, a sociedade, obviamente, porque ela absorve a sociedade incorporada, ela se torna a sucessora dos direitos e obrigações também dessa sociedade incorporada. Já na cisão, é claro que a cisão total, as sociedades são solidárias entre si, mas todas responderão pelas dívidas da sociedade cindida, porque foi extinta. Na operação de cisão parcial, esta sociedade permanece existente, portanto ela fica obrigada ao pagamento dos seus credores, mas todas as sociedades decorrentes originadas dessa cisão também responderão solidariamente. E por que eu digo isso? Vamos imaginar na questão de uma cisão total, né? Quando você adquire parte dessa sociedade, você também pode contabilizar quais são os deveres que você está assumindo perante credores, né? Quem você se responsabiliza no pagamento. E aí, obviamente, o credor não tem nada a ver com isso. O credor ele poderá cobrar de qualquer sociedade decorrente dessa cindida? Sim. Por isso que essa responsabilidade entre essas sociedades é uma responsabilidade solidária. Então, o direito de crédito sempre será respeitado, né? A maior preocupação, talvez, na validade dessas operações é, sim, o direito de crédito. E quando a gente fala em direito de crédito, tem um órgão que é bem importante, principalmente nas operações de fusão, mas também é muito utilizado nas operações de incorporação. Por quê? Porque imaginem vocês, quando a gente fala em fusão, quando a gente fala em incorporação, a gente fala num aumento, num incremento daquela atividade, né? Numa fatia de mercado considerável que essa nova sociedade ou que numa incorporação ela acaba assumindo. E isso pode causar desequilíbrio econômico em relação aos concorrentes dessas pessoas jurídicas, dessas empresas que estão se agrupando. Isso pode gerar esse desequilíbrio econômico, pode gerar, por exemplo, um monopólio, um oligopólio, pode gerar, na verdade, um controle de mercado, um controle de regras, um controle de preços, né? E isso, obviamente, tem que ser evitado justamente porque quem sofre com esse controle de preço, quem sofre com esse controle de mercado é o consumidor, né? O melhor para o consumidor, obviamente, é a concorrência saudável, né? Quanto maior a concorrência, melhor o resultado disso para o consumidor, tanto no preço quanto na qualidade do produto. Então, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é o órgão responsável pela aprovação dessas operações, né, de maior complexidade, notadamente as fusões e as incorporações. Foi assim com a BR Foods, foi assim, inclusive na incorporação do HSBC pelo Bradesco, foi assim na fusão da Azul com a Trip, foi assim na Gol com a Webjet, foi assim no Itaú com o Unibanco. Nessas operações mais complexas, o CAD sempre intervém, né, estabelecendo exigências, limitando algumas
né, vamos dizer assim, fatias dessa sociedade para que não seja absorvida no todo, né? Quando a gente fala da Bembev, da Ambev, né? Ou a Bembev, se eu não me engano, algumas marcas foram impedidas de incorporarem, se eu não me engano a marca Skol, agora não estou lembrado, mas justamente para que não fosse caracterizado um monopólio, né? A única que estava fora dessa briga toda aí, se eu não me engano, era a Skin Cariol, né? Que corria por fora com uma fatia de mercado irrisória perto dessa fusão, né? As questões bancárias também são bastante interessantes, porque a partir do momento que você adquire uma fatia substancial do mercado, você começa a impor as regras de acordo com os seus interesses próprios, não com as regras do mercado em geral. Então, por isso, o CAD serve justamente para moralizar e para dar segurança jurídica e evitar abuso de poder econômico, né? Evitar concorrência desleal, evitar controle de mercado ou de preços, para, obviamente, para a saúde, né, da economia de modo geral. Tá? Então são basicamente essas as 4 operações, né? E com isso eu encerro o nosso conteúdo de Direito Empresarial 2, Direito Societário, dizendo que foi um prazer imenso, né, poder dividir esses momentos com vocês, agradecer, né, que tenham me recebido aí na casa, no trabalho de vocês aí, nesse momento um pouco diferente aí, em relação às aulas remotas que a gente tem realizado desde março, né? Então, dizer que foi uma experiência bastante interessante, eu gostei bastante e eu digo assim, se um pouquinho do que a gente acabou discutindo aqui foi absorvido, foi compreendido por você, né, eu já fico bastante contente, já fico realizado. Agradeço mais uma vez e até uma próxima. Até lá. Tchau, tchau.